E hoje, você que deu a ideia do tema, fala qual é o tema aí. Pois é, né? Eu sou suspeita. Foi mesmo minha ideia, o Ed tinha sugerido outra coisa e no fim a gente acabou caindo nas garras do Saturno. Sim. Mas é um assunto que eu gosto de desmistificar um pouco a figura do Saturno, né? Porque ele é muito malquisto por várias pessoas, inclusive no meio astrológico, né, Ed? Sempre tem um certo ranço com relação ao Saturno. Eu acho Nós mesmos bacana. temos que tomar cuidado com o nosso próprio preconceito, né? Exato. Então, eu acho bacana a gente trazer mais luz e explicar um pouco como esses ciclos funcionam e como ele é um elemento estruturador, né, da vida. Sim, e sem o Saturno, a gente não teria pé na realidade. Seria tudo um caos. Então, ele é o grande organizador, o grande mestre. E eu acho que ele ensina muito pra gente. Então, é um assunto que eu gosto. E hoje a gente tratar um pouquinho mais, eu acho que vai ser bacana para todo mundo. Sim, sim. E como foi lá? Em primeiro lugar, queria agradecer a ilustração da minha linda prima, Maria Cláudia, que é uma Maurícia de Souza, que fez o desenho lá. Ficou então muito tem que legal. dar o crédito, ficou muito legal. A gente queria uma coisa assim, misturando esse medo que as pessoas têm dele de uma maneira mais leve. E ela conseguiu captar a ideia que a gente queria, de uma coisa meio Godzilla correndo atrás das pessoas, né? Ficou lúdico, ficou super bonitinho. Então, obrigado, Má. E... Bom, então a gente vai fazer mais ou menos aquela coisa meio de tênis, né? Joga um pouquinho para cá, joga a bolinha para lá. Então, deixa eu falar primeiro sobre quem é o Saturno. Né? Eu sei que muita gente já que acompanha a gente já tem alguma ideia de astrologia, mas sempre tem aqueles que não têm tanto conhecimento, né? Ou não tão aprofundadamente. Quem é o Saturno, né? Então, no passado, ele tinha uma reputação horrível que é isso que você mencionou, que dura até hoje, né? Para muita gente. Né? Que ele era chamado chamado do Grande Maléfico, né? E talvez um dos motivos seja porque ele era, no passado, o último planeta visível e ele era literalmente o limite do que se podia ver do universo, né? E até considerando, né, o tempo, que também ele está ligado, a gente vai falar, ele até recentemente, porque foi até o século 16 ou 17, século 17, né? Século 18, desculpa. Até o século 18, quando eles descobriram Urano, ele era considerado o último planeta, né? Então, por isso que ele já tem essa ligação com o limite, né? O limite do universo. E aonde ele está, a gente meio que se sente limitado mesmo, dá uma sensação de limitação, né, na área da vida onde ele geralmente está, né? Mas a gente se cobra, né? Normalmente a gente se cobra muito naqueles assuntos onde a gente tem Saturno funcionando. É uma tendência natural dele, né? Da influência dele no nosso mapa. Exatamente. E assim, exatamente por ele ter essa coisa do limite, como era, além do limite era o desconhecido, outras características que acabam se ligando a ele é a questão do medo e das inseguranças do desconhecido, que também tem a ver com ele, ou seja, onde ele está, a gente fica inseguro, a gente geralmente tem medo, às vezes é um medo até irracional, é um medo que não faz muito sentido, mas a gente tem aquele medo naquela área, né? O medo da limitação, medo de fazer besteira, enfim, vários tipos medo de falhar também, né? Medo de falhar. Saturno, ele é muito autocobrador, ele faz a gente se cobrar muito naqueles assuntos. Então, o medo de falhar, o medo de não ser perfeito, o medo de não marcar com o que esperam da gente. Então, vem um pacotão saturnino aí. Exatamente.
Exatamente. E daí, hoje em dia, eu acredito que a gente consiga ver um pouquinho mais positivamente né, o lado útil, vamos dizer, do Saturno, que é o que você comentou, a questão da responsabilidade, da estrutura. Então, onde ele está, ele traz... Não ele, qualquer planeta tem um lado positivo e negativo. Então, o lado positivo é que ele traz senso de responsabilidade, ele traz capacidade de concentração, autodisciplina, organização, perseverança e principalmente isso que você falou, estruturação. Só que ele não perdoa. Se eu não fizer por conta própria essa estruturação, se eu não tiver essa responsabilidade por conta própria, ele não vai passar a mão em cima e falar, tudo bem. Não, ele vai exigir e ele vai fazer acontecer alguma coisa para que a gente tenha essa responsabilidade e essa estrutura, né? O Saturno, ele é como se fosse aquele grande mestre, mas aquele professor rígido, né? Aquele professor que ensina direitinho, que se dispõe a estar ali, a se dedicar ao que ele faz. E então ele cobra também, né? Já que eu me dediquei, você também tem que devolver. Então, você tem ele que ter aquele responsabilidade como aluno. Só que assim, né, Ed, eu vejo muito Saturno como a realidade funcionando. Então, mesmo quando ele é esse cobrador, ele de alguma forma ele é um auditor da vida que funciona de um jeito muito potente. Então, cada vez que a gente se sente ou cobrado, ou com os medos, ou limitados com algumas inquisições desse Saturno, eu acho que é um grande termômetro para a gente avaliar a vida, né? Onde a gente está faltando com responsabilidade, onde a gente está faltando com tempo de dedicação, onde a gente está mesmo em dívida, de alguma forma, né? Onde a gente pode melhorar, arrumar melhor a casinha. Então, eu sempre vejo Saturno como olhos muito positivos. A gente só tem que estar aberto para a realidade. Porque ele é um planeta que ele funciona de forma muito prática, né? Ele não sai da realidade, ele não viaja, ele não cobra a dívida que você não fez. Ele não... Então, é o pé na realidade. Isso é super importante para dar uma organizada, né, no rolê. Isso. Não, e você comentou aí, ele não cobra a dívida que a gente não fez, então ele também é ligado, a gente pode até falar depois mais em detalhes, mas ele é considerado o senhor do karma. E muita gente também erroneamente acha que karma é só coisa negativa. E não, né? Na realidade, karma é a lei do retorno no sentido de eu fiz alguma coisa, vou receber. Mas pode ser positivo também, não só negativo. Exato. Ele é, como você disse, o auditor. Você fez coisa legal, você vai receber coisa legal de volta. Você não fez coisa tão legal, você não vai receber. Né? Como dizia a Nádia, né, Ed? Não dá para você plantar pepino a vida inteira e querer colher batata doce, né? Exatamente. Então, por isso que o Saturno é muito a realidade funcionando. E eu acho isso ótimo. Já pensou se ele não fosse assim, né? Quanto a gente ia ter também de injustiça sambando na nossa cara, mais do que a gente já vê normalmente. Exatamente. Então, ele é a justa medida das coisas. E isso é sensacional, né? Ele ser uma régua tão confiável e... Enfim, Saturno Exatamente. tem um lado e muito finalmente, bacana. Já passando a bola para você um pouco, ele tem finalmente a ligação com o tempo. Ou seja, ele é o senhor do tempo, né? Porque, inclusive, ele meio que registra, né, os acontecimentos da nossa vida conforme ele vai andando no nosso mapa. Exatamente. Nas diferentes áreas onde ele vai andando até o famigerado retorno, que a gente vai falar mais para frente. Exato. E ele tinha, e ele era representado na mitologia pelo Cronos, que é o tempo. É o tempo funcionando, né? Exatamente. Então, o Saturno no nosso mapa, na verdade, ele é um grande reloginho. E eu gosto muito de falar de Saturno fazendo uma correlação com os setênios, né? Quem estudou um pouco de antroposofia ou de biografia humana vai saber um pouco o que é essa coisa dos setênios, que é essa teoria de que a vida ela é organizada em grandes blocos de 7 em 7 anos. Então, isso faz muito sentido. A gente ouve falar sempre da crise dos 7 anos, do casamento,
O 7 é um número muito pontual, né? Muito É. específico. E tem muita coisa que gira em torno do 7. Então, os setênios, na parte do desenvolvimento humano, da antroposofia, é um grande organizador da vida em blocos. E é muito interessante porque a gente olha para o Saturno e os grandes ciclos dele, de marcas, de pontos no nosso mapa, acontecem de 7 em 7 anos. Então, tem muita correlação, fica muito interessante a gente pensar. Muito. Né? Então, se a gente olhar o primeiro setênio, que é dos 0 aos 7 anos, né? Aos 7 anos é quando o reloginho de Saturno bate a primeira batelada ali, né? Uhum. Então, ele faz um aspecto de quadratura com a posição que ele estava no seu mapa. Você nasceu com Saturno aqui, 7 anos depois, ele vai andar 90 graus daquela posição que ele estava, então ele bate um martelo ali. Então, é interessante porque aos 7 anos é quando a criança começa a se desprender um pouco daquele teto protetor do lar, da família, deixa de ser tão dependente da mãe, começa a assumir algumas responsabilidades em casa, né? Começa Esse é aquela o coisa, ponto. você tem que guardar seu brinquedo. Isso. Aí você começa a sua vida escolar, você tem dever de casa para fazer. Então, aí a gente começa a ganhar uma carga de responsabilidade. E é muito interessante a gente notar que esse primeiro chamadinho de tenho coisas para cumprir, eu não sou só a criancinha mimada, é justamente na primeira quadratura que Saturno faz no nosso mapa. Sim. Né? E outra coisa bacana é a gente ver que esse primeiro setênio, pela antroposofia, é um período regido pela Lua. Ou seja, do 0 ao 7, a criança está sob os cuidados da mãe, tá naquela coisa é onde a gente constrói as nossas memórias infantis, né? De onde depois a gente vai trazendo isso, reverberando pela vida adulta. E é aquilo, né, Ed? A Lua, ela é de fases. Então, né, nesses primeiros 7 anos é onde a criança constitui uma rotina, onde ela vai mudando, modulando, e os dias são quase todos iguais, porque ela está aprendendo como funciona a vida. Então, esse funcionamento lunar, da proteção do lar, do colo da mãe, é muito forte. E quando esse martelo de Saturno bate nesse primeiro setênio ao 7, esse segundo setênio é regido por Mercúrio. Ou seja... Peraí, deixa eu só falar duas coisas aí desse primeiro. Que você falou, né? Das responsabilidades, e também é quando a gente vai para a escola. E também, só relacionando, como tudo é perfeito na astrologia, assim, as ligações, porque primeiro você falou que é regido pela Lua. Para quem não conhece a astrologia, a Lua é ligada à mãe. A casa, ao lar, né? É o lar, a casa. Só que também, quando ele vai para a escola, aos 7 anos, normalmente, é quando ele começa a ter contato com o social e ter a responsabilidade social que tem a ver com a casa que ele rege. Que é a 10, né? Exatamente. Né? E uma outra coisa, ligando um pouquinho com a parte da kármica, também e espiritual, né? Aos 7 anos é quando a gente também começa a esquecer, desliga as memórias da vida anterior, para quem acredita em reencarnação. É muito louco isso, né? Assim, de mais umas referências que são muito interessantes, é que aí quando a gente está nessa idade em torno do 7, é quando a gente está terminando de trocar os dentes de leite, né? E dente é regido por Saturno também. Então você começa a ganhar os dentes permanentes, aqueles ossos muito legal. Que você vai usar para digerir a vida, né? Porque, meu amigo, você vai precisar. É muito louco. E outra coisa também interessante dessa idade, que também marca esse ingresso na vida escolar e esse contato com outras crianças e tudo mais, é aquela fase que a criança fica doente pra caramba, né? Toda hora tá com alguma coisa. Verdade! Então, em torno do 7, é quando a gente tem, na verdade, e isso tem uma outra teoria, né? Inclusive amparada pela medicina, de que a gente tem uma completa renovação celular de 7 em 7 anos. Então, essas doenças e os vírus e tudo que a gente ganha de presente nessa sacolinha de Saturno, isso vem também como essa forma de troca de substâncias necessárias, dessa renovação celular, da gente criar anticorpos. Então, o corpo começa o seu processo de amadurecimento e a gente aprende, desde então,
que a vida não vai ser moleza, né? E que a Sim. gente vai ter que viver alguns processos necessários aí para a gente amadurecer. Sim, sim, sim. E aí, né? Essa Team Focus, não exatamente aos 7 anos, mas é quando começa, né? E claro, para quem lembra, né? Para quem lembra, porque a maioria de nós não lembra, né? Mas quem lembra é quando começa a coisa esvanecer, né? A ligação. Então, na verdade, o que eu sei um pouco disso, Thalita, um beijo para você em primeiro lugar. Thalita. A Thalita. Que esses 7 anos tem a ver com uma fase em que a gente termina, isso espiritualmente falando, né? Que a gente termina o processo encarnatório. Então, é como se aos 7 a gente fez o download aqui. Então, a gente corta e aí você entra mesmo na vida adulta, lidando com a realidade e alguns links espirituais que você tinha muito mais forte com outro plano, porque você estava no processo ainda de se ligar de um para o outro, isso fica meio que anestesiado, porque aí você bota o pé na realidade, né? Você não tem mais muito essa opção de estar ligada também. Então, por isso, essa coisa das memórias, que também vão ficando diferentes. Muito louco. Né? Eu vou até fazer que a gente até comentou, né? Eu vou fazer aqui uma recomendação ligado a isso. Tem no Netflix uma série nova chamada Vida Após a Morte. Não precisa assistir todos os episódios, são 6 ou 7, mas o último fala sobre reencarnação e fala sobre esse negócio das memórias. É muito interessante. Então, quem quiser, assiste aí. Vida Após a Morte no Netflix. Vamos lá para a próxima fase. Vamos lá para a próxima batida do relógio de Saturno. Sim. A próxima batida do relógio vai ser a primeira oposição que ele vai fazer com ele mesmo no mapa de nascimento. Né? Então, ele andou 90 graus aqui, aos 7 anos, fez a primeira quadratura. Aí ele anda dos 7, aí ele chega aos 14, ele faz a primeira oposição. Sim. Então, essa primeira oposição é em torno dos 14, 15 anos, mais ou menos. Então, assim, nessa idade é quando a criança perde os privilégios de criança, né? Ela começa a ingressar numa nova fase, ela começa a ingressar na adolescência, que é essa fase cheia de conflitos, de inseguranças. Então, assim, é quando a pessoa começa a ser mais cobrada pela sociedade também. Né? A família também começa a cobrar de um jeito mais sério. Aí a gente começa... tudo aquela fase muito nebulosa, né? Porque aí a pessoa não tem nem mais aquela inocência da criança e nem a segurança do adulto. Então, a adolescência é um grande limbo e não é fácil de manejar os conflitos que aparecem aí, né? É um período super angustiante. E, ao mesmo tempo, é o período onde se começa a construir os laços sociais. Então, é quando a gente começa a ter os grupos de amigos, quando a gente começa a constituir, de fato, uma identidade de grupo, né? A gente precisa da nossa tribo, a gente precisa se nomear como um coletivo, a gente tem que ter o nosso grupinho, a nossa panelinha, porque senão você se sente isolado, você não se sente pertencente. É quando vem todas as regras de sexualidade também, né? E aí vem o desafio de equilibrar tudo isso, de até que ponto a gente vai se cobrar e ser permissivo. Todo esse lugar sensível começa a ser explorado nessa oposição, né? Que é essa segunda batida do Saturno. Então, a gente lida com aquelas coisas do tipo, menino não chora, menina tem que sentar com a perna fechadinha. As regras, né? As regras da sociedade. As regras da sociedade. E aí, né, Ed, vem tudo aquilo também, de lidar com as modificações corporais, que são típicas da puberdade, né? Que pela antroposofia é o terceiro setênio, né? E que, assim, os membros ficam muito alongados, a gente fica mais desajeitado, o menino começa a modificar a voz, né? Fica com aquela coisa meio incerta. Meio fina, meio grossa, né? Não sabe que lado vai. Exato. E as meninas também começam a crescer seio, quadril. São mudanças que não são simples de lidar. É o seu corpo te chamando para uma outra coisa que nem sempre você está preparada para olhar, né? E aí vem o desabrochar também do lado afetivo da vida. É quando a gente se apaixona muito, começa toda aquela idealização, aquele romantismo, o primeiro namoradinho, e por aí vamos. Então, não por acaso, Ed, pela antroposofia, esse terceiro setênio, que começa aos 14, é regido por Vênus.
né? Que é esse planeta que não, esse fala... não é o segundo? Esse aqui é a segunda batida de relógio de Saturno, mas pela antroposofia tá. a gente está no terceiro setênio, no terceiro bloco de 7 anos, né? Tá. E aí é regido por Vênus, que é esse planeta que fala do amor, que fala das amizades, que fala dos laços. É quando o outro chega pra gente, né? Tá. É quando o outro entra na nossa vida. Então, somos chamados para uma nova responsabilidade também. Aí a gente tem que começar a abrir o leque e bancar o nosso papel social, o nosso papel coletivo, o nosso papel afetivo, como a gente lida quando a gente sai da gente para ampliar um pouco mais o círculo, né? Sim. Algo a acrescentar, Ed? Que você não, nessa daí eu não pensei em nada. Eu acho que foi tudo aí. Tá, legal. Então, aí, Saturno continua andando no nosso mapa. Sim. E o Ed vai fazer em algum momento uma outra live falando do Saturno pelas casas, mas enquanto ele transita, cada vez que ele ingressa numa casa, num setor, encontra um planeta e etc., a gente vai sentir essa cobrança, a gente vai sentir um chacoalho, a gente vai sentir o tempo cobrando a gente, ou não cobrando, mas perguntando se tá tudo bem, né? Se você fez o que você deveria, se você tá legal com isso. E aí, o que acontece? Depois de mais 7 anos, o Saturno chega para a terceira batida do bombo, né? Sim, e aí, aos 21. Então, aos 21, o Saturno faz um trígono. Ele está fazendo um ângulo de 100 e... Calma, 108. 100... Tá, Ed. 90... 180, 200 e... É isso aí. 250? Gente, eu sou de humanas, dá um desconto. Eu também. Somos de humanas. Somos virginianos fortes, mas de humanas, né, Ed? Mas aí vem a terceira batelada de Saturno, que é por volta dos 21. Então, assim, aí o que acontece nesse período? É meio que a queda do paraíso aos 21, né? Porque ali na adolescência, dos 14 aos 21, você ainda está lidando com toda essa descoberta do mundo. Você ainda está sendo acolhida, você está descobrindo sua sexualidade, você está mais livre, você não tem tanta... Você ainda é café com leite, né? Você ainda é café com leite, você ainda está curtindo esse rolê, né? Só que aí, quando chega a marcação do relógio dos 21 anos, é um pouco a queda do paraíso. Acabou, agora a gente começa, de fato, a lidar com a realidade. Você é adulto, você entra na fase de maioridade, inclusive penal, né? Tem a Thalita aí, que é jurista, ela adora prender gente de 21 anos por aí. Mas aí a gente começa a assumir responsabilidades, né, Ed? A gente começa a ver que se eu faço alguma coisa errada, eu posso ter que responder por isso, inclusive criminalmente. Então, você vai para cadeia, né? Antes o teu pai ia, né? Antes era o teu pai, agora você. Agora você assume o que você está fazendo aí. E também começa toda aquela fase de insegurança que você tem que escolher a sua profissão, né? Você tem que saber o que você vai fazer da vida. Você está terminando seus estudos, você está tentando ingressar no mercado de trabalho e você está cheio de dúvidas, né? Você ainda não tem certeza se é aquilo que você quer fazer para a vida inteira, só que de alguma forma você se sente obrigado a já ter escolhido. Então você vê os seus colegas escolhendo, você precisa escolher também. Então vem toda aquela angústia, né? De ter que escolher alguma coisa que eu vou fazer para sempre. Eu vou ter que me sustentar com isso, eu vou ter que concorrer para entrar no mercado de trabalho acirrado. Então, começa toda essa fase de insegurança, né? E de responsabilidade muito forte. Porque, de alguma forma, você está escolhendo rumos que reverberam para a vida toda, né? Sim. Então, como é complicado a gente lidar com isso, de verdade. E, ao mesmo tempo, essa batida dos 21, que depois eles vai até os 28, que é quando a gente vai falar do retorno. Essa fase é quando a gente também começa a construir algumas bases espirituais, né? Quando a gente começa a buscar o que faz mais sentido para a gente, mais sentido filosófico, religioso. Às vezes a gente sai um pouco do que a gente aprendeu com a família,
A gente sai um pouco do que a família ensinou que era o certo e a gente começa a tentar buscar nossas próprias verdades. A gente começa a precisar mesmo um pouco dessa estrutura mais espiritual, né? Então começa também um caminho aí que depois ele se desenvolve mais para frente, mas é normalmente nesse bloco, nesse período aí. E Ó, também... minha amiga tá ajudando a gente. Ó, ela colocou aí, ó. 7 anos, 90 graus, 14 anos, 180, 21, 270 graus. Muito bem, muito Obrigado, obrigada. Andréia. Obrigado. Ai, a gente gosta sempre de ter matemáticos, gente boa de conta por perto, gostamos muito. Enfim, Ed, e é isso, né? E também nesse período dos 21 até os 28, é quando começa uma busca por maior liberdade também, Sim. maior privacidade. Então, você já quer mais seu canto, você já quer ter um quarto para você, você não quer que ninguém entre, você não quer que ninguém abra seu diário. Você já começa a perceber que você precisa de espaço, que você é um indivíduo e que seu espaço tem que ser respeitado. Sim. Então, aí a gente dá um avanço, né? Dá um salto de maturidade mesmo. A gente ingressa em outro lugar, em outra etapa da vida, né? E esse período é regido? É regido pelo Sol. Então, olha Sol. como faz sentido, né? Quando a gente está brilhando, né? Quando a gente está brilhando ao máximo. A gente está na plenitude da vitalidade. Da vitalidade, né? Você está desenvolvendo mais a sua criatividade. Sim. E você está fazendo essas experiências profissionais, porque o Sol também fala sobre o que a gente faz profissionalmente, onde a gente brilha, né? Sim, sim. E que a gente assume na vida de responsabilidade. Então, tem a ver com essas experimentações, com essas dúvidas com relação à profissão e a mercado. E tem a ver com essa fase de constituir, de fato, a nossa identidade. Porque aí você já entra naquilo que você não está dependendo dos grupinhos. Você já está tentando achar quem sou eu, né? Como eu me banco. Como eu me banco em todos os sentidos, não só no financeiro, mas como eu respondo por mim e quão bem eu faço isso, né? Então, ele é regido pelo Sol esse período. Verdade. E aí, acontece, depois de mais 7 anos, uma conjunção, né? Então, Saturno, ele volta exatamente para o ponto que ele estava no seu mapa quando você nasceu. Sim. Isso é o que a gente chama de retorno de Saturno e que é esse período que é tão falado, tão conhecido e tão temido na astrologia. Então, as pessoas têm um verdadeiro horror ao retorno de Saturno, como se elas fossem levadas para a torre do castelo, né? Então, como se acabasse a vida naquele momento. Acabou a vida, meu mundo caiu. Porque ele volta para a posição original de quando você nasceu, aos 28 anos, mais ou menos. Né? E a gente vive esse retorno entre os 28 e os 30. Nos 30, claro que depende muito de pessoas para pessoa, enfim. Mas normalmente é entre os 28 e 30, né? E pressupõe que nós já aprendemos a lidar com a responsabilidade em todos os assuntos da vida, porque, na realidade, lembra que ele vai andando e, conforme ele vai passando no nosso mapa, ele vai tocando as diferentes áreas da nossa vida, né? Casa, família, comunicação, etc. Tal. E quando ele retorna, teoricamente, nós já aprendemos a ser responsáveis em todas as áreas da vida, ou pelo menos ter um senso de responsabilidade. A gente sabe que nem sempre isso é verdade, mas teoricamente, né? E então, conforme ele vai andando, a gente vai amadurecendo nessas diferentes áreas da vida, né? E é claro que é diferente para cada um de nós, vai depender aonde está o teu Saturno, né? E vai depender como você lidou com esses primeiros 28 anos, né, Ed? Porque assim, como o Saturno é o tempo, quando ele volta para o lugar de origem, ele faz a pergunta de $1 milhão, né? Como você lidou com o tempo? Você amadureceu? Você fez o seu papel? Você se tornou adulto de fato, né? Então, é aí que a gente esse é o ponto principal, acho que, do retorno de Saturno, porque muitas pessoas têm medo porque acham
exatamente como a gente falou lá no começo, por ele ter a fama de grande maléfico, as pessoas também têm o lance do karma, que as pessoas acham que ele só vai trazer coisas ruins, e não é isso. Na realidade, a grande coisa do retorno de Saturno é que ele, voltando àquele ponto original, ele vai criar em nós uma necessidade de reavaliar nossa vida. A gente vai, mesmo que a gente não faça isso inconscientemente, isso vai acontecer. E cada um pode tentar lembrar entre os seus 28 e 30, com certeza teve momentos onde você reavaliou as suas prioridades, né? O que era importante, que não é mais na minha vida, né? E mais, né, Ed, nessa fase aí, dos 28, nesse primeiro retorno, não é raro que esse período tenha sido marcado por um evento importante na vida da pessoa. Ou ela sai de casa, ou ela consegue um emprego mais importante, ou ela casa, marcantes, né? Coisas marcantes, ou mesmo decisões marcantes, né? Pois é. Porque a gente estava até comentando sobre essa coisa de coisas horríveis acontecem na cidade. Não necessariamente. Eu estava dividindo com a Gi quando a gente estava falando sobre o assunto, e para mim, nessa fase, não aconteceu nada de ruim. Aconteceu uma coisa que é muito saturniana, que foi um período que eu trabalhei e estudei como um cavalo, ou um cão, ou qualquer outro animal que vocês queiram usar como exemplo. Mas eu trabalhei muito, estudei muito, porque foi o período que eu efetivamente decidi seguir a carreira de professor. Eu já tinha, na realidade, dado aulas, entendeu? Eu já tinha tido a experiência em Londres, eu já tinha tido várias experiências, mas foi o momento que eu decidi fazer a faculdade, me formei na faculdade, na realidade, porque eu já tinha os certificados, e decidi, é isso que eu quero. Então, foi um período muito marcante. Também, outra coisa marcante, foi o período que eu comprei um apartamento. Ou seja, eu comprei a minha casa. Quer dizer, comprei. Eu entrei no financiamento. Não, você comprou, né? Você foi lá. Mas, e assim, você... a decisão. Né? Então, meio que amadureci no sentido de tomei decisões importantes e marcantes pro resto da minha vida. Exato, é um marco, né, Ed? É um marco. Sim, exatamente. Que você realmente se reavalia. E, de alguma forma, você é chamado para assumir uma maturidade. E ainda que você esteja morando com os pais, não trabalhando, não fazendo nada, você é chacoalhado de alguma forma. Porque você vai olhar ao redor e você vai sentir que você não está adequado. Você não está adequado para a sua idade, para o seu momento. Então, ele é um marco muito forte de, meu filho, toma atento para onde você vai, né? O que você vai fazer com o que você tem, com o que você precisa. Então, ele é, de fato, inegável que o retorno de Saturno, ele é marcante. Ainda que a gente não sofra, como a gente falou, não necessariamente ele é duro, ele é... Não, mas ele é um divisor de águas, né? Mas ele é um divisor de águas. A partir daí, você tem pelo menos ciência de que você está ingressando numa vida responsável e que depende de você ali, né? Então, ele traz essa mensagem. Sim, exatamente. E essa é a primeira passagem. Claro, a gente tem que também lembrar o seguinte, gente, que até o quê? 50, 60 anos atrás, talvez um pouquinho mais, a expectativa de vida era diferente do que a gente vive hoje. Então, a maioria das pessoas só tinha um retorno de Saturno. Não é verdade? Até os anos 40, em alguns lugares do mundo, ou mesmo até os anos 60, ainda em alguns lugares do mundo, no Brasil, acho que nós já tínhamos uma expectativa acima dos 50, 60, eu acho. Acho que mais do que 60. Mas só existia uma retorno de Saturno. Porque a próxima, que seria aos 56 anos... muita gente já, né, em alguns lugares, a coisa já foi, né? Não ia dar Hoje tempo em dia, não. Hoje em dia, o segundo retorno de Saturno é real para a maioria das pessoas. Né? E aí é de uma coisa muito bacana, né? Que daí, como você disse, aí segue o caminho. Ele fez o retorno, ele continua andando e ele continua
marcando os setênios, né? Nessas 4 posições de 7 em 7. Então, Sim. a próxima vez que ele vai bater ali é aos 35 anos, né? Sim. A Thalita comentou agora alguma coisa aqui. Foi uma Isso, fase comentou. complicada, bem aos 35. Ó, meus 35 então, foram um período incrível, mas foi também um chamado para tudo que eu precisava ressignificar e mudar na minha vida. eu e não também. foi pouca coisa. Eu também, né? Acho que aí eu senti muito mais nesse. Ainda tô nele, né? Ainda tô nesse dos 35 aos 42 aí agora. É isso? Tô fazendo a conta certa? 35 aos 42. Sim. Então, é uma chamada maior ainda, porque aí você é obrigado a. Você começa a enfrentar a sua realidade, né? Você passou por um ciclo completo da realidade do mundo, de como funcionam as áreas da vida. Quando ele bate nesse próximo setênio, você é chamado para olhar para as coisas mais profundamente. Então, mesmo o despertar espiritual das pessoas, eu conheço, tá a Michelle aqui, a Thalita, o pessoal que viveu, sim, que eu acompanhei mais de perto, fases mais complicadas e desafiadoras no sentido de olhar para você, assumir responsabilidades, lidar com os fantasmas. Isso acontece nesse próximo setênio, que é quando você precisa se despir das máscaras que você usou para conquistar os seus lugares até ali, né? Então, como o Saturno, ele é muito a realidade funcionando e ele é muito menos é mais, eu acho isso incrível do Saturno, ele meio que vai te obrigando a se despir do que não é você de verdade. Então, como o Saturno ele é um regente natural de casa 10, ele vai falar de status, de carreira, de posição social, de dinheiro, enfim, de tudo, toda aquela imagem que a gente quer criar, né, como um lugar de sucesso. Quando você entra nesse primeiro batida de relógio depois do retorno, você começa, né? Ou seja, uma outra quadratura, né? E aí você começa um processo de revisão, né? Porque assim, se a gente pensar, a gente já olhou tudo, agora a gente começa a rever. E quando você começa a passar o pente fino, aí o buraco vai ficando mais embaixo. Então aí a gente começa de fato um movimento de, gente, agora encarar uma realidade que não é bem, não necessariamente essa que eu lidei de forma prática para eu chegar nos meus lugares de eu me banco. Agora eu preciso me bancar de outra forma, né? Agora eu tenho coisas para olhar mais profundas aqui para mim. E aí fazendo alguns contrapontos interessantes, né? Nesse setênio que começa aos 35 e vai até os 42, acontece uma coisa muito crucial nesse meio de caminho, que isso pode explicar bastante coisa para as pessoas também, que é o segundo retorno do eixo nodal. Então, o que é o eixo nodal no mapa, né? Que é também conhecido como cabeça e cauda de dragão. São aqueles pontos kármicos, né? Da esfera da astrologia kármica, mas que indica o nosso caminho evolutivo espiritual. Então, ele diz assim, você está vindo de cá com essa bagagem consolidada, né? Para quem acredita em outras vidas, e enfim, seja lá o nome que se deu, aptidões naturais, mas aqui você tem coisas que você já trouxe. E aqui você tem coisas que você precisa angariar, que você precisa conquistar, que você precisa aprender. E você tem que sair daqui e vir para cá. Não é o teu fácil caminho espiritual. É o teu caminho espiritual. E conquistar este lugar da cabeça de dragão é um perrengue desgraçado, porque a nossa tendência é se acomodar na cauda, né? E aí, aos 36, a gente tem esse segundo retorno. Então, ele vai entrar dentro desse setênio, dentro dessa segunda quadratura de Saturno com ele mesmo, junto com esse chamado de preciso olhar para as minhas sombras, preciso lidar com os meus problemas emocionais e com os meus condicionamentos padronizados. E junto com isso vem esse retorno, que também chama a gente para um despertar espiritual. Então, isso acontece tudo muito junto. Porque, de fato, né, Ed, eu acho que se a gente não abre para uma consciência mais espiritualizada, segurar os perrengues aqui nesse lugar fica mais difícil, né? Então, esse balé da astrologia e da vida, né, esses encontros e essas coincidências de ciclo, eu acho super bacana da gente. E se você estiver aberto para essas energias,
a coisa vai até acontecer. Eu comentei com você a minha experiência, né? Aos 36, eu estava numa situação financeira super tranquila, num emprego que eu até não estava feliz com a posição, mas eu tinha uma estabilidade, estava ganhando super bem. Mas começaram a acontecer coisas e eu comecei a perder o tesão. E eu decidi, naquele momento, ir morar fora. Olha Do só. nada. E do momento que eu decidi para... e assim, decidi sem ter nenhuma estrutura, nada. Mas por isso que eu falo, tudo depende da nossa intenção. Do momento que eu decidi, e eu não comentei com ninguém, em 6 meses eu estava morando no Japão. Olha só. Tudo aconteceu em 6 meses, de uma maneira que eu nem eu esperava, entendeu? E eu estava vivendo isso, só que eu não sabia na época. A gente não sabe. Eu estava tendo retorno desse período, porque aos 37 eu já estava lá. Pois é mais ou menos nesse período. E como envolve nossa missão espiritual também, nesse período pode acontecer da nossa visão, a nossa missão de vida fica mais clara para a gente mesmo. Sim. Às vezes você olha para a vida e fala, bom, estou fazendo uma coisa, mas na verdade eu deveria estar fazendo outra. Sim, né? E às vezes são coisas que não são do lugar do status, não são do lugar de onde a sociedade valoriza. Mas tem a ver com a minha missão, tem a ver com o que eu tenho aqui bom para fazer. E aí você desperta para esses lugares também. Aí você tem aquela coisa de, bom, eu quero me dedicar a isso para o resto da vida. Então, de alguma forma, ainda que você não consiga fazer aquilo de sair de um lugar e entrar de cabeça no outro, você começa a construir esse outro lugar. Porque você toma ciência, né? Clareza de que aquilo tem a ver com a sua missão de vida. Então, isso também eu acho genial desse setênio, porque ele coloca a gente nos trilhos, de alguma forma, assim. Essa segunda revisão, esse pente fino, bota a gente nos trilhos do que a gente veio fazer aqui. Né? E isso é genial. Ih, travou, será? Vamos ver se ela volta, gente. Não sei se foi aqui ou se foi lá. Oh, meu Deus. Travou. A Gi caiu, gente. Vamos ver se ela entra de novo. Porque acho que deu um problema lá na conexão dela. Vamos ver se eu consigo chamar ela de novo. Vamos aguardar. Mas é isso que ela estava falando, gente. Então, enquanto ela tenta voltar, travou mesmo, né, Yara? Saudades, Kelly. Mas será que travou aqui o meu? Gi, volta aí, Gi. Bom, gente, deixa eu falar. Então, falando um pouquinho dos dois retornos, o primeiro, que é isso que a gente falou, da reavaliação, né? Ele tem um lado mais produtivo do que o segundo retorno. O segundo retorno, ela está voltando, gente. O segundo retorno, ele tem... o meu também tá normal. Voltei! Ai, voltou! Eu travei, porque você travou para mim. Eu não sei se era o meu, enfim. Não, foi aqui. De todo meu celular mundo. Esquentou demais, você acredita? Olha que maluquice. O que foi? Apareceu aqui na tela que meu celular estava muito quente. Ah, é? Vai Jesus, vendo. que celular que você tem, menina? Vamos botar isso na conta do Saturno, Ed. Os limites, né? Os limites. Mas você estava falando do final aí, finalizando esse setênio dos 35 aos 42, não é isso? Então, isso mesmo. E aí que eu estava falando, né? Que isso a gente entra nessa coisa dos eixos espirituais que colocam a gente mais nos eixos da vida.
E Uhum. é muito legal, porque isso tem a ver também com os nossos caminhos para atingir a nossa própria autenticidade. É o período que a Sim, gente está mais autêntico, que a gente está sim. bancando mais o lugar da vulnerabilidade, que a gente está se colocando mais sem máscara, sem medos de assumir quem a gente é, né? E é muito legal, porque o Steiner, né, que é o... Agora eu vou de novo para a antroposofia. Ele diz Sim. que a partir dos 35 é quando o indivíduo se torna de fato útil à sociedade. Uhum, Olha que uhum. coisa bacana isso, né? É tipo, Ou já pelo menos recebi muito. deveria, né? Oi? Ou pelo menos deveria. Deveria, é. Mas é como, né? Eu já recebi muito, já tive minha chance de me colocar. Sim. Agora eu tomo consciência, começo a processar Uhum, esse aprendizado com maturidade e começo a uhum. retribuir de uma forma mais autêntica. Então, por Sim, isso que às vezes a gente começa a fazer coisas que não são da esfera do nosso trabalho corporativo, de onde a gente ganha o dinheiro mesmo. Né? A gente começa a verdade. despertar para outras coisas e a gente percebe que ali a gente é mais útil, que a gente consegue ajudar mais gente, que a gente consegue. Então, é Trabalho tudo voluntário, né? trabalho voluntário, astrologia, né, Ed? E Uhum, assim vamos. Então, você vai sim. partindo para os lugares mais holísticos, ou, né, Mi, começar a trabalhar com o meio ambiente, despertar para isso, Uhum, outras coisas, mas essa é a minha causa, né? A Thalita uhum, também, que se assumiu mais aí nesse lugar jurídico, está mostrando mais as caras. Então, uhum, assim, uhum. cada pessoa no seu processo, mas se a gente rastrear bem esse período, a gente vai achar lugares em que a gente se conectou mais e que não Sim, necessariamente estava fazendo parte da vida funcionando até ali, né? sim, sim. E aí, né, Ed, eu acho legal, a gente não vai ficar falando de cada um dos setênios, mas eu acho bacana a gente trazer um pouco também do segundo retorno de Saturno, né? Eu estava começando a falar quando você retornou, que Eu nesse segundo retornei, retorno, retornei o junto com seu o retorno, né? segundo Não de retorno de Saturno, mas da Gisele, de Gi, Saturno. esse seu segundo retorno, Vamos falar dele. que é um retorno um pouco diferente. Ele também ele acaba ficando um pouco mais ligado a questões de saúde, até, né, por questão da idade, né? Então, assim, essa questão da responsabilidade e do senso, né, da preocupação e de cuidar da própria saúde A gente fica em só esqueceu de evidência. falar que isso começa aos 56 anos, né? Então, é o Isso, aos período que cinquenta e vai dos seis cinquenta e anos. seis até os 63, né? Mais ou menos. Isso, Esse mais é o ou menos. setênio, né? O setênio inteiro de Isso, novo, mas que a batida se dá lá nos 56, mais ou menos. exatamente, exatamente. E pela E, antroposofia, esse setênio é chamado de fase mística ou intuitiva. Então, ok. é muito isso, né? Um lugar onde o corpo já está mostrando algumas deficiências, o nosso vigor Sim, físico já não está mais aquela Coca-Cola toda, principalmente se você tomou Coca-Cola toda a vida. Mas, enfim. a cervejinha Então, já vira um amendoim na barriga, né? ai, que horror, que horror. E aí, como o corpo físico ele começa a dar mostras de que já estou perdendo vigor, por Sim, outro lado, o lado espiritual está muito forte, né? Hoje eu sim, estava sim. escrevendo um cartão de aniversário para um amigo para o fim de semana e ele vai fazer exatamente 56. E aí eu Uhum, estava pegando umas informações no livro, aquele que a gente vai indicar no final, e ele sim, diz do tipo, aos 56, o espírito está todo dentro do corpo, e é essa luz que emana da gente. Então começa a ter aquele lugar de sabedoria, aquele lugar de passar o bastão, tipo, isso aqui não me interessa mais. Não preciso desse status, eu saio do meu cargo e dou lugar para alguém mais novo, que é competente, isso aqui já não diz respeito a mim. uhum, Vou cultivar os hobbies que eu gosto, que eu não tenho tempo, vou aprender uma sim. coisa nova, vou fazer um curso que tem a ver com os meus interesses. E sabe Então, uma coisa assim, que eu acho que deve acontecer? Exatamente por isso que você falou. Lembra que a gente falou lá no começo que ao 7 é quando dá o download final e a gente já começa a esquecer
as memórias, porque né, né, teoricamente a coisa já está no corpo, está mais ligada à materialidade. Aos 56, com esse complemento que você falou, talvez a gente não tenha a questão das memórias, mas a gente talvez esteja completamente ligado ou acessando ao conhecimento que a gente tem adquirido de outras vidas. Então, entra mais o lado intuição, que a gente chama de intuição, mas que, na realidade, é aquele conhecimento de acesso aos arquivos akáshicos, ou qualquer outro nome que você queira dar, que a gente começa a usar de uma maneira mais efetiva, né? Você não acha? Eu acho, porque eu acho que nessa idade aí, dos 56 para frente, a gente já conquistou o nosso lugar na vida pública, né? Na vida social, a gente já mostrou quem a gente é, a gente já deixou nossa marca, já contribuiu socialmente. Muita gente está aí começando a pensar em aposentadoria ou a reduzir tempo de trabalho, porque isso já não é mais o foco da vida. O vigor para trabalhar também está terminando, né? Então a gente começa de fato a se aquietar mais. Eu acho que por isso que pela antroposofia essa fase é chamada de intuitiva, né? Porque acho que é uma fase de um recolhimento maior. E aí realmente você está mais maduro, você já está com. E isso também é uma marca do segundo retorno, né, Ed? Aquilo de como eu lidei com o tempo até aqui. Então essa batida do tempo ela vem diferente. Aos 28 vem uma cobrança de maturidade que pergunta se a gente assumiu responsabilidade, se a gente está responsável pela vida, se a gente anda sozinho, se a gente conquista coisas. Aos 56, o segundo retorno, ele vem perguntar como eu lido com o tempo. Eu aceito bem o passar do tempo, eu estou lidando bem com o fato de que eu estou envelhecendo, eu estou bem na minha própria pele, eu fiz as coisas que eu deveria, eu me sinto jovem por dentro para continuar fazendo coisas que me dão prazer e que têm sentido para mim, seja lá o que as pessoas vão pensar né, sobre isso, sobre as minhas escolhas. Então, eu acho que essa segunda batida, ela vem nesse tom de mais introspecção mesmo, de eu saber olhar para mim e me colocar, me ajustar a esse tempo que passa, né? Sim, qualidade e não quantidade, né?